Meu nome é Sofia, e durante quase toda a minha vida fui pobre. Eu trabalhava em uma pequena cafeteria e mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo. Todos os dias eu via pessoas bem-sucedidas entrando e saindo do local enquanto contava moedas para comprar comida. Apesar das dificuldades, nunca perdi a esperança de mudar de vida. O que eu não imaginava era que meu destino estava prestes a mudar de uma forma completamente inesperada. Numa manhã chuvosa, um senhor idoso entrou na cafeteria. Diferente dos outros clientes, ele parecia interessado em conversar. Durante semanas, passou a frequentar o local diariamente. Eu sempre o atendia com educação e paciência. Certo dia, ele me perguntou qual era meu maior sonho. Respondi que queria abrir meu próprio negócio. Ele sorriu, agradeceu pelo café e foi embora como se aquela conversa não tivesse importância. Alguns dias depois, o senhor deixou de aparecer. Achei estranho, mas continuei minha rotina. Então, numa tarde comum, recebi uma ligação de um escritório de advocacia. Pensei que fosse engano. Porém, a pessoa do outro lado da linha insistiu para que eu comparecesse pessoalmente. Quando cheguei ao endereço, fui recebida por advogados que pareciam me esperar. E o motivo daquela reunião parecia impossível de acreditar. Os advogados informaram que o senhor da cafeteria havia falecido. Meu coração apertou ao ouvir a notícia, mas o choque veio logo em seguida. Segundo eles, seu testamento mencionava meu nome. Eu não tinha qualquer parentesco com ele. Mesmo assim, fui incluída entre os beneficiários. Sem entender nada, perguntei o motivo. Os advogados trocaram olhares e disseram que a resposta estava em uma carta deixada por ele. Com as mãos tremendo, abri a carta. Nela, o senhor explicava que passou meses observando como eu tratava as pessoas. Disse que encontrou em mim qualidades raras: honestidade, esforço e bondade. Porém, havia algo ainda mais surpreendente. Ele afirmava que eu possuía uma ligação com seu passado. Uma ligação que eu desconhecia completamente. Quanto mais eu lia, mais perguntas surgiam em minha mente. Ao final da carta, encontrei uma revelação impressionante. O homem acreditava que eu era a pessoa capaz de descobrir um segredo escondido havia décadas. Caso conseguisse resolver aquele mistério, herdaria uma fortuna milionária. Junto da carta, havia uma chave antiga e um endereço escrito à mão. Os advogados disseram que não sabiam mais nada, e naquele instante, começou a jornada que mudaria minha vida para sempre. No dia seguinte, fui até o endereço deixado na carta. O local era uma casa antiga cercada por árvores e aparentemente abandonada. A chave que recebi abriu facilmente o portão enferrujado. Entrei com o coração acelerado. No interior da casa havia móveis cobertos por lençóis e fotografias espalhadas pelas paredes. Porém, uma imagem chamou minha atenção imediatamente. Nela aparecia uma mulher muito parecida comigo quando era jovem. Virei a fotografia e encontrei uma data escrita atrás. Ao lado havia uma frase curta: "A verdade está no sótão." Sem perder tempo, subi as escadas estreitas da casa. O sótão estava escuro e cheio de caixas antigas. Depois de procurar durante quase uma hora, encontrei um baú trancado. Para minha surpresa, a mesma chave abriu a fechadura. Dentro havia documentos, cartas e um diário extremamente antigo. Passei horas lendo o diário. Ele pertencia à mulher da fotografia. Seu nome era Helena. Conforme avançava nas páginas, percebi algo estranho. Ela descrevia acontecimentos e lugares que minha falecida avó costumava mencionar quando eu era criança. Quanto mais lia, mais parecia existir alguma ligação entre nossas famílias. Então encontrei uma página marcada. Nela havia um mapa desenhado à mão e várias anotações misteriosas. O mapa indicava uma pequena cidade no interior que eu nunca tinha visitado. Segundo o diário, algo muito valioso havia sido escondido lá décadas antes. Sem saber exatamente o que procurava, decidi seguir a pista. Usei minhas economias para viajar até o local. Quando cheguei, encontrei uma cidade simples e tranquila. Porém, percebi rapidamente que algumas pessoas ficaram surpresas ao ouvir meu sobrenome. Em uma padaria, uma senhora idosa me observou durante vários minutos antes de se aproximar. Ela perguntou se eu era parente de Helena. Fiquei sem reação. Quando respondi que talvez, seus olhos se encheram de emoção. A mulher afirmou que conheceu Helena muitos anos atrás e que estava esperando alguém da família dela retornar. Então me entregou uma pequena caixa que guardava havia décadas. Dentro da caixa havia uma medalha dourada e uma carta lacrada. Tremendo de ansiedade, abri o envelope. A mensagem revelava algo impossível. Helena não era apenas uma conhecida distante da minha família. Segundo a carta, ela era minha bisavó. E antes de morrer, deixou escondido um patrimônio enorme que desapareceu sem deixar rastros. Mas a próxima linha trouxe uma surpresa ainda maior. A próxima linha da carta dizia que alguém da própria família havia escondido a fortuna para tomar posse dela sozinho. Fiquei chocada. Sempre imaginei que a riqueza tivesse sido perdida ou roubada por estranhos. Porém, a verdade parecia muito mais próxima. A carta também mencionava um nome: Augusto.
Eu nunca tinha ouvido falar dele. Segundo Helena, ele sabia exatamente onde estava o patrimônio desaparecido havia décadas. Decidida a descobrir mais, perguntei à senhora da padaria quem era Augusto. Assim que ouviu o nome, ela ficou nervosa. Depois de alguns segundos, revelou que ele era um antigo sócio de Helena e também um parente distante da família. Durante anos, Augusto afirmou que a fortuna nunca existiu, mas muitos moradores acreditavam que ele escondia algo. Antes de ir embora, a senhora me deu um endereço. O endereço me levou até uma fazenda enorme nos arredores da cidade. Ao chegar, fiquei impressionada com o tamanho da propriedade. Tudo parecia luxuoso demais para alguém que alegava não possuir riquezas. Observei o local à distância e percebi vários funcionários trabalhando. Quando tentei falar com Augusto, fui informada de que ele não recebia visitantes. Aquela resposta apenas aumentou minhas suspeitas sobre ele. Naquela noite, voltei ao hotel e analisei novamente os documentos encontrados no baú. Foi então que percebi algo curioso. Algumas anotações continham números que pareciam aleatórios. Após horas comparando informações, descobri que formavam coordenadas. O ponto indicado ficava dentro da fazenda de Augusto. Meu coração disparou. Talvez eu finalmente estivesse perto da verdade que minha bisavó tentou proteger. Na manhã seguinte, encontrei uma trilha próxima à propriedade e segui discretamente até as coordenadas marcadas. No local, havia apenas um velho celeiro aparentemente abandonado. Entrei com cautela. Depois de examinar o ambiente, encontrei uma tábua solta no chão. Debaixo dela havia uma caixa metálica coberta de poeira. Dentro estavam documentos que mudaram completamente a investigação, e também uma fotografia inesperada. A fotografia mostrava Helena ao lado de um homem jovem. Levei alguns segundos para reconhecer o rosto. Era Augusto décadas atrás. Porém, o verdadeiro choque veio ao ler os documentos. Eles revelavam que Helena nunca foi dona da fortuna. Na verdade, ela era apenas a guardiã temporária de um patrimônio pertencente aos seus herdeiros legítimos. E um desses herdeiros era eu. Mas alguém já sabia disso há anos. Passei horas analisando os documentos encontrados no celeiro. Quanto mais lia, mais percebia que alguém havia manipulado a história durante décadas. Entre os papéis havia registros bancários, contratos e cartas antigas. Todos apontavam para a mesma pessoa, Augusto. Porém, existia algo ainda mais estranho. Alguns documentos mostravam que ele sabia da minha existência desde que eu era criança, e nunca contou nada para ninguém. Determinada a obter respostas, fui até a fazenda novamente. Desta vez consegui encontrar Augusto pessoalmente. Quando mencionei os documentos, ele perdeu a expressão confiante. Durante alguns segundos, permaneceu em silêncio. Então admitiu que conhecia a verdade sobre a herança, porém afirmou que não era o vilão da história. Segundo ele, alguém ainda mais poderoso havia escondido informações importantes durante todos aqueles anos. Antes que eu pudesse questioná-lo, Augusto me entregou uma pasta antiga. Dentro havia certidões, fotografias e uma carta assinada por Helena. Ao abrir o documento, senti minhas pernas enfraquecerem. A carta revelava que minha família jamais foi pobre por acaso. Parte da fortuna que deveria chegar aos herdeiros havia sido desviada muitos anos antes. E a pessoa responsável possuía uma ligação direta comigo. Continuei lendo sem acreditar. A responsável pelo desaparecimento do patrimônio era uma mulher chamada Laura. O sobrenome dela era exatamente o mesmo da minha mãe. Meu coração acelerou. Depois de investigar mais profundamente, descobri a verdade. Laura era minha avó. Durante décadas, ela escondeu documentos e impediu que a herança chegasse ao restante da família. O segredo morreu com ela, mas deixou rastros. Com todas as provas reunidas, os advogados revisaram o caso. Após meses de análise, confirmaram que eu era uma das herdeiras legítimas do patrimônio protegido por Helena. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas que nunca haviam se interessado por mim começaram a aparecer. Alguns queriam amizade, outros queriam dinheiro. Pela primeira vez, entendi que a riqueza também trazia desafios que eu nunca imaginei enfrentar. Quando o processo terminou, recebi oficialmente uma fortuna milionária. Minha vida mudou completamente. Pude comprar uma casa para minha família, abrir o negócio que sempre sonhei e ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades parecidas com as que vivi. Mas o dinheiro não foi a maior recompensa. O mais importante foi descobrir a verdade sobre minha história e sobre as pessoas que vieram antes de mim. Meses depois, voltei à antiga cafeteria onde tudo começou. Sentei na mesma mesa onde o senhor costumava tomar café e pensei em tudo o que aconteceu. Foi então que percebi a última reviravolta. Ele nunca me escolheu por acaso. Em documentos encontrados mais tarde, descobri que era um velho amigo de Helena e conhecia minha verdadeira história desde o início. Ele não me deu uma fortuna. Apenas me ajudou a encontrar aquilo que sempre foi meu.